Bom, Muito bom. gente, boa noite. A gente hoje está com a Vanessa Vilar. A Júlia vai fazer a apresentação do currículo dela para vocês, mas que ela vai trazer assim a visão, né, de quem está dentro de uma empresa mesmo e como funciona o CONAR, a questão dos influenciadores, tanto digitais, humanos e virtuais, enfim, acho que vai ser muito, muito rica. Espero que vocês consigam aproveitar, sugar o máximo de informação, porque a Vanessa tem muita experiência. Então, Ju, com você a palavra. Vanessa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer mesmo poder ouvir você e ter a sua experiência, né, como parte do nosso curso. Boa noite, pessoal. Obrigada, Vanessa, por estar aqui com a gente. Como a Camila disse, é um super prazer receber você, ouvir você. Sempre muito bom, muito experiente, com muita coisa rica para trazer para todos nós. Então, eu vou apresentar a Vanessa. A Vanessa ela é advogada com mais de 20 anos de prática jurídica, especialmente lidando com direito do consumidor, marketing e publicidade, contratos, propriedade intelectual, assuntos regulatórios, direito ambiental, concorrencial, direito digital, e-commerce, M&A e litígios. Possui MBA pela Fundação Dom Cabral, FTC, pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, mestranda pelo SEDES, Centro de Estudo de Direito Econômico Social. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, membro do Conselho Superior e presidente da Segunda Câmara de Ética do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a BPI, e membro da Comissão de Departamentos Jurídicos da OAB Federal. Atua no jurídico da Unilever há 19 anos, atualmente como General Counsel Brasil e General Counsel Personal Care para a América Latina. Parabéns, Vanessa, pela sua trajetória linda e carreira brilhante. A palavra está com você. Júlia, super obrigada. Pode falar. E só queria reforçar aqui, né, o prazer de ter a Vanessa aqui hoje. A Vanessa é uma profissional assim singular. Eu acho que é um privilégio realmente ter a Vanessa hoje aqui na nossa aula e agradecer mais uma vez a oportunidade, a disponibilidade da Vanessa estar aqui na BPI, e aí falando aqui em nome da BPI, agradecendo especialmente a possibilidade, a participação da Vanessa Vilar aqui com a gente hoje. Só isso e desejar uma boa aula. Muito obrigada, Tati, Júlia, Camila, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu comecei a minha carreira em propriedade intelectual, então, há muitos anos, há mais de 2 décadas, frequento a BPI, já fiz vários cursos na BPI no começo da minha carreira, então, tenho um carinho todo especial, né, pela associação. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês fizeram tanto advertisement, já que a gente vai falar de publicidade hoje, e sem nenhum disclaimer, que eu espero que o pessoal que está aqui na aula realmente goste desse material que eu preparei, do nosso papo de à noite, porque agora vocês deixaram a expectativa alta, né? Então, tomara aqui que eu consiga fazer o matching das expectativas aqui do pessoal. Eu não sei o perfil, eu não sei se dá tempo da gente só dar uma rodadinha rápida, só para vocês me contarem qual é o perfil dos profissionais, se tem alguma coisa em especial que vocês queiram saber, porque eu preparei aqui um material, mas acho que a ideia é a gente também poder bater esse papo e, de repente, ao final, a gente fazer um perguntas e respostas, tirar algumas dúvidas, mas eu não tenho problema nenhum em interromper, em tirar as dúvidas, né, junto no momento do slide, da forma como vocês preferirem. Acho que a ideia aqui é compartilhar um pouco do conhecimento que eu acumulei aí nos últimos anos, especialmente nesse tema, mas é claro, eu aprendo também com vocês e estou super à disposição aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Obrigada, Vanessa. A gente pode sim, na verdade, o que a gente tem passado de overview assim dos alunos, se alguém quiser também se apresentar ou falar, fica à vontade, mas a maioria é advogado. A gente tem alguns profissionais que não são, que ou trabalham em agência de publicidade, enfim, ou de alguma forma ajudando também no agenciamento de influenciador, mas a maioria esmagadora é advogado. E aí a faixa etária, e eu vou falar um gap grande, mas eu acho que de fato é entre 20 e 35 anos, mais ou menos, a faixa etária do público. Então você acaba tendo gente mais júnior, mas também gente com uma certa senioridade mais alta. Legal. É mais ou menos esse o overview. Ótimo. Pessoal, aí, se vocês puderem abrir as só... câmeras, pelo menos para eu ver as carinhas, porque eu confesso que eu dou algumas aulas e para mim o virtual sempre é
é um frio na barriga, porque a gente não vê se vocês estão olhando, se estão gostando, enfim. Então, quem puder, claro, né, abrir a câmera para a gente poder ter uma interação, para não parecer que eu estou falando aqui sozinha ao vento, né? Enfim, para saber se vocês estão por aí, estão gostando e estão acompanhando. Mas podemos passar. Eu queria começar, já que a gente vai falar de CONAR e de influenciadores digitais, eu achei interessante falar um pouco de autorregulamentação, trazer um breve overview do que é a autorregulamentação publicitária e o que ela endereça. E aí eu trouxe um vídeo da ICAS, que é o International, que é como se fosse o CONAR global, né? Então ele congrega vários CONARes. Eu sempre esqueço a sigla, mas eu vou pegar aqui a minha colinha para falar para vocês. É o International Council for Ad Self-Regulation. Então, ele é uma entidade global que congrega os diversos CONARes aí do mundo. Então, vamos começar com esse vídeo, se a gente puder passar, por favor. Advertising self-regulation is the system by which the advertising industry actively regulates itself to promote ads which are legal, decent, honest and truthful with respect to the principle of fair competition. The value of advertising self-regulation is widely recognized by national governments, international institutions such as the European Commission, the European Council, Asia-Pacific Economic Cooperation, the OECD, and many more. Independent studies have also shown the effectiveness of self-regulation. So how does it work? Advertisers, advertising agencies, media and other members of the advertising ecosystem work together to support a body which monitors advertising practices and seeks prompt discontinuation of those in conflict with national legal norms or established industry standards. The self-regulatory body follows procedures to ensure fair, independent and impartial review. What are the benefits? The benefits are expert knowledge, it's cost-effective, consumer-friendly, it offers speedy resolutions, it complements existing law, and it's seen as relevant, trusted, and impartial. Legal, espero que o vídeo tenha feito um overview rápido, pelo menos para trazer uma ideia, né, do que é autorregulamentação publicitária. E aí, já entrando mais no assunto, a gente pode passar o próximo slide, por favor? Advertising. E de onde que surge essa história da autorregulamentação publicitária, né, gente? Ele surge da ICC, International Chamber of Commerce, que tem o objetivo de fomentar negócios, né, ao redor do mundo e facilitar a realização de negócios globais, né, composto por diversas empresas. E a ICC, como dentro dessas boas práticas de comércio internacional, ela tem um capítulo falando sobre os códigos de marketing e publicidade. E o que fala esse código? Ele fala que é importante construir confiança do consumidor através do marketing responsável. E por que isso? Porque tanto a UNCTAD, órgão da ONU, como a diretiva europeia, há muito tempo fala que boas práticas de negócio, elas passam não apenas por regulação, mas também outros sistemas mistos que podem endereçar a forma de fazer negócios. Então, normalmente a gente tem as regulações, no caso do Brasil, CDC, e no caso da Europa, diversas diretivas europeias que falam, né, que falam de práticas que não enganem o consumidor, né, então de um comércio justo e leal, coibindo, portanto, a publicidade enganosa e abusiva, mas esses são conceitos muito amplos. Então, o que o ICC tenta trazer quais são, então, os parâmetros éticos para a publicidade no mundo? Então, o que pode ser compreendido como uma publicidade justa, leal, coerente? E o que isso traz de benefício? Isso traz de benefício o fomento à justiça e à confiança do consumidor nos negócios, na publicidade, consequentemente nas empresas, nos produtos e nos serviços, além de assegurar a liberdade da comunicação comercial. E esse código, eu recomendo a leitura, ele é de fácil leitura, eu trouxe também aqui o link para ele, quem quiser abrir. Ele é de fácil leitura, ele é basicamente o guia, o ponto inicial da autorregulamentação publicitária no mundo. A gente pode até passar o próximo slide, porque aí mostra no mundo onde que a gente tem códigos de marketing baseados no documento da ICC. Como a gente pode olhar, dos 52 países do mundo que têm algum tipo de autorregulamentação publicitária, 42 se baseiam no código da ICC.
Então, realmente é uma base para se analisar o padrão ético de publicidade no mundo. E aí, quando a gente fala do padrão ético de publicidade no mundo, mais recentemente, a própria ICC trouxe um capítulo em relação ao marketing e à publicidade digital, porque muito se falou sobre a publicidade digital nos últimos tempos. A gente também aprendeu muito na prática, né, porque a gente foi observando a evolução da comunicação e se tornou necessário algum tipo de regramento ou de orientação para esse tipo de publicidade. E aí, na 10ª revisão desse documento que eu trouxe para vocês no slide anterior, ele abordou, então, a questão do marketing digital e a necessidade de transparência e declaração, que a gente chama de disclosure, né, relacionada à natureza comercial das postagens, diferenciando ela de um conteúdo espontâneo gerado por usuário, que a gente chama de user-generated content. E ficou clara que a aplicação do código a todos os meios e plataformas, incluindo mídia social, mobile, virtual e comunicações de marketing usando inteligência artificial, e também a aplicação desse código para todos os atores do ecossistema, o que inclui os influenciadores digitais. Então, é uma clara e expressa menção a isso. Então, aquela máxima de que a internet é terra de ninguém, né? Acho que muito vocês devem ter olhado e falado nesse curso, não é bem assim, né? Então, mesmo na internet, a gente precisa observar aí todos os parâmetros, né, legais e éticos. Então, acho que é importante manter isso no radar. E aí, descendo agora para o Brasil, né? A gente falou do mundo, da onde surge. A gente pode ir para o próximo slide, por favor? A gente fala então do CONAR. Então, o CONAR aqui no Brasil, ele é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Ele foi fundado em 1980 e ele é composto por publicitários, cidadãos de outras profissões, né? Então, tem advogado, tem médico, tem publicitário, tem professor, tem jornalista. E ele é uma organização não governamental que atende denúncias de consumidores, de autoridades, associados ou formuladas pela própria diretoria. Então, o CONAR também tem um sistema de monitoramento e ele pode fazer denúncias ex officio, digamos, né? Então, de ofício, diretamente contra os anunciantes. E as denúncias no CONAR são julgadas pelo Conselho de Ética. Então, como a Júlia leu no meu currículo, eu sou presidente de uma das câmaras desse Conselho de Ética, da 2ª Câmara, e a Câmara é formada, né, por esses diferentes profissionais e cidadãos, então, pessoas com mais diferentes backgrounds, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório às partes. Claramente, ele é um mecanismo de muito mais simples procedimento do que se a gente fosse, por exemplo, para o judiciário, né? Então, a formalidade ela é muito menor, mas tem minimamente ali um rito e um regimento interno que ele precisa ser observado, como prazo para defesa, prazo para contrarrazões, né, no caso de um recurso, prazo para interposição de recurso. Então, ele tem ali um procedimento que ele existe para, enfim, dar ordem e garantir, né, o direito à ampla defesa e ao contraditório. E se a denúncia tiver procedência, o CONAR ele pode determinar tanto a alteração do anúncio, quanto a sustação da veiculação do anúncio. É claro, se não for procedente, ele determina o arquivamento, nada acontece, mas ele também pode determinar esse tipo de medida. E claramente, em caso de reincidência, ou mesmo se for uma situação grave, o CONAR também pode determinar, por exemplo, não apenas a sustação do anúncio, mas também um comunicado público da sua decisão, que isso também, quando a gente está falando de um conselho de ética, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo fala em ESG, eu acho muito importante isso, porque uma determinação de uma advertência pública em relação ao anunciante ou à agência de publicidade, ou mesmo ao veículo, eu entendo que ela tem um impacto importante na reputação do denunciado, né? Acho que vale também comentar que o CONAR ele é mantido pela contribuição dos seus associados, né? Então, pelas principais entidades da publicidade brasileira e seus filiados, então anunciantes, agências e veículos, e todos nós que trabalhamos
para o CONAR, seja no Conselho Superior ou mesmo nas câmaras, né, de ética, do Conselho de Ética, esse é um trabalho voluntário que a gente faz, então não tem qualquer tipo de remuneração. E quem são as entidades fundadoras do CONAR? Basicamente, todos os atores do ecossistema de publicidade no Brasil, né? Então, a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Então, eu estou no CONAR por indicação da ABA, né? Então, eu tenho um papel na ABA e, portanto, e por isso, né, fui indicada a compor o CONAR representando a ABA, mas também são entidades fundadoras, também representadas, tanto no Conselho de Ética quanto no Conselho Superior, membros da ABAP, da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, da ABERT, Associação Brasileira, né, dos Veículos de Rádio e TV, a NJ, Associação dos Jornais, a NER, Editores de Revista, Central de Outdoor. Então, essas são as entidades fundadoras. Mas também são parte do CONAR algumas outras entidades, por exemplo, o IAB, ele também é um dos membros do CONAR, mas já aí não é um membro fundador, né? Compõem o CONAR como entidades cofundadoras e apoiadoras. Então, outras entidades também fazem parte, também estão representadas. E também há representantes da sociedade civil. Então, que não tem ligação a nenhuma entidade fundadora, ou cofundadora, ou apoiadora, mas que são profissionais reconhecidos, né, no seu campo de atuação, e que estão lá também para ajudar na definição da observância das normas éticas. Podemos passar mais um slide, por favor. Olha, eu não estou vendo aqui as pessoas, porque eu estou olhando aqui o slide, mas qualquer dúvida vocês podem me interromper aqui, pedir a palavra, abrir o microfone e fazer perguntas. Trouxe aqui um pouquinho dos números para vocês, para a gente aquecer aqui os motores, né? O CONAR publica anualmente os números dos processos instaurados. Em 2021, foram mais de 300 processos, quase 300 processos, né? Foram 286. E aí vocês vão observar nessa pizza, a primeira aqui do lado esquerdo, no azul mais escuro, que a grande maioria dos anúncios questionados, mais de 70%, são anúncios da internet. Se a gente fosse olhar esse quadro há 10 anos atrás, certamente essa maior parte da pizza eram anúncios de TV. Mas isso também acompanha. O que a gente está vendo aqui é que o CONAR tem acompanhado o que a gente observa no mundo, né? O que a gente observa hoje, todos os brasileiros têm pelo menos um celular. Os últimos números divulgados pela FGV davam a indicação de que mais ou menos havia 2 celulares por pessoa no Brasil, muitos deles com conexão à internet. Então, isso mostra também uma migração do consumidor que antes só via TV e que era impactado pelas mensagens, né, apenas em uma via, e hoje muito mais esse fenômeno das redes sociais e da interação na internet, de uma comunicação muito mais fluida, de uma conversa entre o consumidor e as marcas. E se a gente for olhar o número da internet, abrindo essa pizza dos quase 75%, a grande maioria são redes sociais. Então, quando a gente fala em anúncios hoje no CONAR, em internet, a gente basicamente está falando de redes sociais. Então, realmente é um fenômeno que a gente olha nos números, olha que o brasileiro é um dos top 3, né, usuários em redes sociais, e as discussões relacionadas à publicidade também acompanham esse volume e essa interação dos usuários. Então, bem interessante observar isso. E esse é um fenômeno muito recente, como eu falei. Há 5 anos atrás, não era essa mesma realidade. O CONAR também mostra que os setores envolvidos, aí vocês podem dar uma olhadinha, né? Bebidas alcoólicas sempre é um tipo de anúncio que requer um cuidado adicional. Eu vou falar um pouquinho, ele tem até um anexo específico, né? Ele é uma categoria especial de anúncio. E também quando a gente olha os questionamentos, a grande maioria fala e aborda a apresentação verdadeira e, no caso da internet, identificação publicitária. E aí eu acho que eu gostaria de comentar para vocês que isso requereu, então, uma análise do próprio CONAR, né? Então, como a gente continua sendo relevante com esse código, que claramente ele é aplicável, mas que ele eventualmente precisaria de algum tipo de, não vou dizer ajuste, mas talvez algum tipo de atualização para orientar melhor o mercado, considerando essa nova realidade. Podemos passar para o próximo, por favor?
Vamos lá. Então, o que diz o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária? Que também está disponível na internet, mas ele também tem uma versão aqui, acho que não dá para ver aqui. Ele também tem uma versão impressa que o CONAR disponibiliza, mas exatamente o mesmo texto que tem na versão online, que qualquer um pode acessar, baixar, fazer download. Também tem uma versão em inglês, para quem tiver interesse. Então, o que diz o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária? Ele diz que todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país. Ele deve ser honesto e verdadeiro, bem em linha com o Código da ICC, como a gente viu. Quem é responsável pelo anúncio? Todos os elos da cadeia. Então, anunciante, agências de publicidade e veículos de divulgação junto ao consumidor. Porque também aqui a gente está falando de publicidade, acho que nem precisamos destacar que a publicidade é uma forma de oferta e, portanto, ela também se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, né? O que a gente está tentando entender aqui no Código de Autorregulamentação Publicitária é exatamente esse detalhamento que ajuda os operadores do direito e os membros da sociedade a cumprirem com o Código de Defesa do Consumidor, mantendo uma conduta ética justa e responsável. O código já dizia desde sempre que toda publicidade deve ser sempre ostensiva. Ou seja, o consumidor precisa identificar rapidamente, facilmente, claramente, quando ele está diante de uma publicidade. Então, ela tem que ser claramente identificada como tal. Também um conceito muito semelhante ao do CDC. E o que é interessante, que foi objeto de muita discussão e teve muita jurisprudência até 2020 que debatia, né, o conceito de anúncio, porque o código traz no seu artigo 17 que o conceito de anúncio ele é lato, ele é qualquer espécie de publicidade, seja qual for o meio que a veicule. Mas num dos incisos ele fala que toda publicidade ela precisa estar num espaço pago. Claramente, esse era um olhar antes das redes sociais, porque a gente poderia eventualmente debater, se então eu não pago pelo espaço, como eu pagava para estar no prime time, né, da novela, da Globo, então talvez não seja anúncio. Mas isso já foi em muito tempo superado, não só aqui no CONAR, mas também em todos os outros países que possuem autorregulamentação publicitária, para entender que sim, independentemente do meio pelo qual ele seja veiculado, se ele é uma mensagem comercial de responsabilidade do anunciante, ele sim se sujeita à autorregulamentação publicitária. E aí não preciso nem repetir, né, que toda apresentação, todo anúncio, ele deve conter a apresentação verdadeira do produto ou serviço e não abusar ou se aproveitar da credulidade do consumidor. Também bastante em linha com o CDC. E o anúncio deve ser claramente distinguido como tal, não importa a sua forma de veiculação. Então, muito se debateu, será que então, considerando esses conceitos básicos, né, não é a totalidade de conceitos, eu extraí aqui o mais importante para a nossa discussão, mas pensando na nossa discussão, será que precisaria de um maior detalhamento para o caso dos influenciadores, ou o código já era claro por si só? Será que precisaria de algum detalhamento? Acho que se a gente for entrar na minúcia dos artigos, especialmente do artigo 18, que é o que traz o conceito de anúncio para o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, apesar dele ter essa discussão, né, apesar dele ter a determinação de que anúncio ele é considerado em seu sentido lato, ou seja, qualquer espécie de publicidade, seja qual for o meio que a veicule, incluindo embalagens, rótulos, folhetos e material de ponto de venda, ele também falava que a palavra anúncio só abrange, todavia, a publicidade realizada em espaço ou tempo pagos pelo anunciante. E aí começaram-se os embates. Então, vi muitas denúncias sendo julgadas, e a defesa do anunciante era, mas eu divulguei isso aqui na rede social, eu não paguei para estar lá, eu tenho a minha conta no Instagram, vamos assim dizer, mas eu não paguei por esse espaço, então isso não é anúncio, é uma mensagem institucional, enfim. Mas isso está muito superado, hoje não tem a menor dúvida que se é uma mensagem comercial, para a qual o anunciante tenha
controle editorial e ele está anunciando um produto ou serviço, anúncio, se enquadra tanto no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, como no CDC. E consumidor, conceito de consumidor, qualquer pessoa atingida pelo anúncio, que seja consumidor final, é público intermediário, ou seja, público intermediário ou usuário de um produto, é consumidor. Então, acho que essa discussão já foi muito superada, mas é interessante como referência histórica nessa conversa. E aí, um ponto que também é bem relevante para a gente falar do código, que eu acho que é importante ter em mente quando a gente vai falar sobre influenciadores, é trazer para vocês que o próprio código, já na sua versão mais, digamos assim, mais original, né, mais antiga, ele já traz, né, ele traz uma regra para testemunhais. Então, ele tem um artigo tem um artigo sobre a apresentação verdadeira, que é o artigo 27, e o parágrafo 9º, ele é totalmente dedicado para testemunhais. E, basicamente, ele fala que todo anúncio abrigará apenas depoimentos personalizados e genuínos, ligado à experiência passada ou presente de quem presta o depoimento, ou daquele a quem o depoente personificar. Que o testemunho deve ser sempre comprovável, ou seja, também não é um argumento válido, mas é a minha experiência com o produto. Então, se eu, por exemplo, vou usar aqui um exemplo de uma pílula emagrecedora que não tem efeito algum, vamos supor que fosse um suplemento alimentar que se autodeclara uma pílula emagrecedora, mas ele não tem comprovação nenhuma. Mas a pessoa que tomou, seja famosa ou não, diz que não, mas eu emagreci, então é o meu depoimento. Esse também não é um argumento válido, o testemunho deve ser sempre comprovável. Tem também uma regra interessante que fala que quando se usa um modelo sem personalização, permite-se o depoimento como licença publicitária, ou seja, um ator contratado para falar como se fosse um consumidor. Mas, em nenhuma hipótese, se poderá confundir com um testemunhal. Então, você tem a licença publicitária, mas a mensagem deve ser comprovável. E que o uso de modelos trajados com uniformes, fardas ou vestimentas, características de uma profissão, não deve induzir o consumidor a erro e será sempre limitado pelas normas éticas da profissão retratada. Você fala, mas isso é relevante? É super relevante, porque, por exemplo, o Código de Ética dos dentistas, eles permitem esse tipo de publicidade, ou seja, ele permite que um dentista trajado como tal, ou seja, de jaleco branco, no ambiente do consultório, fale e dê recomendações sobre um produto. É bastante comum, vocês devem lembrar, comerciais de Sensodyne, Colgate, ele sempre tem um dentista, isso é permitido pelo Código de Ética da profissão. Agora, se vocês notarem, não tem, acho que só precisava mudar o slide aqui, eu acho que não mudou para mim aqui, eu estou falando do próximo, isso, dos Desculpa, testemunhais. Vanessa, eu não Imagina. tinha... Desculpa que eu também não tinha anotado, estou aqui falando, mas não tinha anotado. Os médicos, por outro lado, o Código de Ética Médica, que tem uma lei federal que rege a profissão, não permite. Então, por isso que a gente não vê médicos fazendo campanhas publicitárias, porque o CONAR limita também a realização de testemunhal ao que é permitido pela norma ética da profissão retratada. Então, dentistas são permitidos, biólogos são permitidos, mas médicos, enfermeiros, tem algumas profissões que não permitem. E ele também fala que o uso de sósias depende da autorização da pessoa retratada ou imitada, e nunca deve induzir a confusão. Porque, no final das contas, gente, a gente está falando de normas éticas, né? Então, a gente sempre preza pela veracidade, pela transparência e pelo respeito ao consumidor. E no anexo Q, que ele traz também regras para a realização de testemunhais, atestados e endossos. Ele tem uma série de normas que, quando realizado o testemunhal, é importante seguir. Então, ele fala de testemunhal de especialista e perito, testemunhal de pessoa famosa, de pessoa comum ou consumidor, atestado ou endosso, testemunhal ele repete aqui, de especialista ou perito, e normas relacionadas à divulgação de testemunhos e atestados.
porque é importante assegurar que, claramente, né, uma vez retratado, tenha toda a documentação comprobatória desse testemunhal. E aí eu trouxe um caso bem antigo, mas eu entendo que ele é um caso bem emblemático, que é para quando a gente fala de publicidade, testemunhal e de influenciadores, que até então não eram digitais, né, em 2004 não era uma realidade isso, é o caso da representação 72 de 2004, do Zeca Pagodinho. Se vocês são mais jovens, talvez vocês não lembrem, mas teve uma campanha publicitária que o Zeca Pagodinho, conhecido apreciador de cerveja, fez para a Skin Cariol. E ele fez a campanha e todo mundo sabia que ele bebia Brahma, então na época foi bastante comentado no meio, falou, nossa, mas o Zeca Pagodinho aceitou fazer campanha para a Skin, né, enfim, ele virou o garoto propaganda da Skin. E aí no meio ainda da vigência do contrato, a Brahma se aproximou do Zeca Pagodinho, não sei em quais termos, mas ele concordou fazer uma campanha para a Brahma, descumpriu o contrato firmado com a Skin e fez uma campanha, que ele tinha até uma musiquinha, falando que Brahma é meu amor de verdade, Skin é uma ficante de uma noite, não largo meu amor, voltei. E aí vocês podem imaginar a miríade de discussão que foi esse caso. Então, teve uma representação no CONAR, que é essa que eu trouxe para vocês, também depois teve desdobramentos judiciais, né? Teve processo judicial tanto da Skin contra a Ambev, mas também das agências de publicidade envolvidas, né, por conta de aliciamento da celebridade. Enfim, bastante discussão. Eu tenho aqui rapidinho o trecho do texto, ele fala, fui provar outro, o jingle que ele cantava, né, fui provar outro sabor, eu sei, mas não largo meu amor, voltei. E aí, na denúncia para o CONAR, as autoras, né, a Skin argumentou que o anúncio da Brahma não teve o propósito de esclarecer o consumidor, mas tão somente denegrir a marca e o produto, Skin Cariol, em verdadeiro ato de pirataria, aproveitando-se da imagem do seu ícone, Zeca Pagodinho. A Skin Cariol e a Fisher America, que era a agência que havia feito, né, o anúncio da Skin, tinham feito o contrato de exclusividade com o cantor, devidamente anexado na denúncia, e que não permitiria que ele consumisse em público cervejas de outras marcas. Então, certamente eles pagaram para isso. O anunciante e a agência pediram, então, o enquadramento do filme da Brahma em 8 artigos do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, com solicitação de sustação liminar. A liminar foi negada pelo relator do processo, que considerou preliminarmente os termos do filme dentro dos limites da propaganda comparativa, porque a Brahma também fazia menção expressa à Skin. Então, um tema bem interessante do ponto de vista de propriedade intelectual, de uso de marca, enfim. E concorrência desleal também, né? Quanto à conformidade do uso da imagem do Zeca Pagodinho no filme da Brahma, o relator considerou a questão além dos limites do código. Dias mais tarde, a Brahma passou a veicular um novo filme, onde pessoas entrevistadas na rua comentavam o depoimento do Zeca Pagodinho e aprovavam. E aí, para a Skin Cariol e a Fisher America, o filme repetiu os vícios alegados anteriormente. A anunciante, né, Ambev e a agência enviaram defesas separadas ao CONAR. A agência era a África, que falou, entre outras coisas, que o rompimento unilateral do contrato do Zeca Pagodinho e a Skin Cariol e Fisher teria sido motivado por um desconforto do cantor em relação a certas promessas que lhe tinham sido feitas, ainda que não contassem do contrato. Eles alegaram na defesa que conhecia a preferência do cantor pela cerveja Brahma, que ele consumia o produto habitualmente, e que para a África, né, a agência, a questão não é ética, mas de exclusiva natureza jurídica, já que o contrato possuía cláusulas de rescisão, com estipulação detalhada das penalidades a que se sujeitaria o infrator. A Ambev, a fabricante da cerveja Brahma, na sua defesa, considerou que a denúncia da concorrente não conseguia apontar objetivamente quais as ocorrências do anúncio que efetivamente afrontaram as normas éticas, eles negaram haver propaganda comparativa, negaram haver concorrência desleal, depreciação ou apelo à marca de terceiros. Eles falaram, olha, basicamente nada do que vocês estão falando aqui é procedente. O CONAR, em primeira instância, propôs a sustação do filme, porque eles entenderam que era um caso exemplar e mereceria reflexões dos anunciantes e publicitários sobre as táticas para buscar vender muito e cada vez mais
e de se tentar não vencer a concorrência, mas sim arrasá-la, e com isso obter uma conquista territorial na base da pedra sobre pedra, tudo isso em nome de um avanço nos gráficos, nos relatórios de vendas. Foi bem dura a decisão. E ele ainda lembrou que o Código de Ética do CONAR sempre teve por foco o anúncio e que a denúncia que fundamentou o processo trouxe um clamor que, embora veemente, não materializava as infrações ao código que estariam contidas na publicidade. No que a publicidade restasse inocente, definiu o relator, mas as imputações contra elas foram disparadas por um grande canhão, mas que deixaram ileso o anúncio-alvo. Então, naquele momento, os requerentes cobravam do CONAR uma ação sobre a qual tem um controle normativo inteiramente abstrato. Enfim, resumindo aqui a decisão. Eles negaram a concessão da liminar, porém, a decisão final do CONAR, que também foi objeto depois de recurso e que foi mantido, foi pela sustação do processo, que foi tido por unanimidade, né? Então, eles entenderam que sim, que a questão do testemunhal ele é expresso, precisa ter boa-fé, precisa ser comprovado, e o caso foi reprovado, né? Então, o anúncio foi sustado. Houve uma grande disputa judicial, e tem-se notícias nos autos de um acordo posterior, porque foi determinado pagamento de danos morais, enfim, da rescisão contratual, uma série de determinações. Eu deixei aqui tanto o número dos processos judiciais, para quem tiver interesse. Acho que esse é um caso bem emblemático quando a gente fala de testemunhal, e eu achei interessante compartilhar com vocês. Mas isso era lá nos idos de 2004, né? Quando a gente tinha campanhas publicitárias majoritariamente na TV, no rádio, eventualmente em outdoors, e a internet não era o primeiro meio como a gente vê hoje. Pode passar o slide, por favor? O que a gente vê hoje é uma realidade das redes sociais. Esses dados são de 2022, que a gente vê que a gente tem mais de 4 bilhões de usuários de redes sociais no mundo, que as pessoas ficam mais de 2 horas diárias conectadas à rede social, que é basicamente 60% da população total que tem acesso às redes sociais. Se a gente olhar no Brasil, esse número é até um pouquinho maior. Que de quem usa a internet é mais do que 90% das pessoas que usam redes sociais. Ou seja, hoje é uma realidade absolutamente presente nas nossas vidas. E que, com certeza, também traz os seus impactos na publicidade. Porque, afinal, não sei se vocês já se perguntaram, mas a rede social é para o usuário, para nós, consumidores. Você abre uma conta no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Snapchat, onde quer que seja, a gente não paga nada. Quem que está pagando essa conta? Vocês sabem qual é o mecanismo de financiamento da rede social? Alguém quer arriscar, abrir o microfone, abrir a câmera para falar? Alguém respondeu aqui, nossos dados. Mas quem paga por esses dados? Quem que paga essa conta? Alguém arrisca? Então, vamos lá. Os anunciantes, né? Não é uma pergunta, são eles mesmos. A forma de monetização das redes sociais é através dos espaços publicitários ou sejam dos anunciantes, ou seja, os anunciantes é que pagam essa conta. Por isso que muito quando se discutem as seguranças das redes sociais, do uso adequado de dados, muitas autoridades se voltam para os anunciantes porque eles seguem aquela regra máxima de follow the money. Acompanhe o dinheiro. Então, quem é que está pagando essa conta? Então, anunciantes, assegurem que você está colocando seus investimentos de mídia
nos canais adequados e que possuem mecanismos de proteção adequados. Não sei se vocês vão se lembrar, mas essa discussão ela aconteceu muito, foi muito debatida, foi muito latente, especialmente quando, infelizmente, aconteceram aqueles ataques em Paris, e ataques terroristas, mensagens de ódio, né, muita difusão de mensagens de ódio em redes sociais, e os grandes anunciantes globais, dentre eles a Unilever, pediram medidas bastante concretas para as redes sociais sobre segurança do uso dos dados e também algum tipo de controle para evitar a difusão de mensagem de ódio, para não associarem as suas mensagens publicitárias a esse tipo de conteúdo. Então, e os anunciantes fizeram isso globalmente através da WFA, que é a World Federation of Advertisers, eu costumo dizer que é a aba global, né, que congrega associações como a aba no mundo, pedindo, então, esse compromisso sob pena dos anunciantes não colocarem mais seus investimentos de mídia nas redes sociais. Então, é um tema bem sério, bem delicado, mas que é uma realidade, né? E os anunciantes querem estar onde estão os seus consumidores. E hoje, os dados aqui não me deixam mentir, os consumidores estão nas redes sociais. E aí, o que a gente observa nesse fenômeno? A gente pode já mudar o slide, por favor. O que a gente vê de diferente nas redes sociais? As pessoas confiam em pessoas. E aí, o que a gente detecta é que as marcas precisam ser parte dessa conversa, claramente com o devido alerta, né? Então, se há um patrocínio, se há um conteúdo de marca, evitando claims implícitos de produtos, que os endossos, né, os endorsements, sejam verdadeiros, né, e que o produto, quando há um product placement, que ele seja adequado. Então, isso muda completamente a dinâmica da conversa entre anunciante e seu consumidor. Real-time marketing já é uma realidade. Então, é bastante comum a gente ver algum fenômeno que está acontecendo na sociedade e rapidamente as marcas se engajam com os consumidores, criando conteúdo e criando anúncios para colocar o seu produto dentro dessa realidade. Ou seja, todo mundo quer ser trending topic, todo mundo quer ser o mais contemporâneo possível, porque isso ajuda a vender. Um dado, acho que de referência para vocês, é que os native advertisements, que é aquele, às vezes, anúncio criado pelo próprio consumidor ou dentro do contexto da rede social, ele já representa mais de 50% do total de investimento em mídia nos Estados Unidos. O dado, pasmem, isso representa mais de 32 bilhões de dólares. É uma indústria, é a nova realidade. E aí, o que eu digo para real-time marketing é que o assessoramento jurídico e o julgamento, ele é fundamental, porque a gente não consegue colocar um conjunto de regras, né, na cabeça do marqueteiro ali imediatamente. Então, é importante que tenha alguma direção, guidelines, princípios orientadores que transmitam o conhecimento jurídico básico necessário para o marqueteiro para que ele faça essa campanha e esse marketing imediato de forma lícita, obviamente, mas também que respeite os parâmetros éticos. E aí, o que acaba acontecendo, né, com esse tipo de anúncio, né, com o native advertisement, ou anúncio em tempo real, anúncio feito dentro das redes sociais, é que a linha mestra que existia de total separação entre conteúdo editorial e publicidade, ela está ficando cada vez mais misturada, ela está ficando cada vez mais complexa de ser compreendida. Mas, por outro lado, isso pode trazer, se a gente não observa isso, não é claro ao fazer publicidade, você corre o risco de perder a confiança do consumidor. E ninguém quer perder a confiança do consumidor, nenhuma marca quer perder a confiança do consumidor. O consumidor, ninguém quer enganar o consumidor. E a gente não quer que o consumidor se sinta enganado, porque isso não ajuda a vender. Então, acho que ficou bastante, eu diria que antes a gente tinha uma separação muito clara, e agora a gente tem cada vez mais uma interconexão entre o que é conteúdo editorial e publicidade. E sem falar no user-generated content, ou seja, também tem muito conteúdo que é gerado pelo próprio usuário. E aí, como é que ficam as marcas nisso? E se for um conteúdo super bacana que uma marca queira repostar, isso é publicidade? Então, aqui também fica um alerta para assegurar as devidas permissões aqui. E para casos de influenciadores
contratados pelas marcas, ou seja, naquele caso que não é espontâneo, que não é trivial, né? Realmente aquela postagem é fruto de um pacto comercial, né? De uma contratação, assegurar nesse contrato o padrão de conduta para o influenciador. E isso está se tornando cada vez mais relevante, não apenas pela questão da reputação das marcas, mas também em termos de cumprimento do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá, vamos para o próximo. E aí o que a gente observa, então, nesse mundo absolutamente conectado, dinâmico e na rede social, que é esse fenômeno dos influenciadores digitais na publicidade. Então, eu trouxe aqui um clássico, na minha opinião, de gosto duvidoso, mas é um clássico desse fenômeno, né, dos influenciadores digitais e de como as marcas começaram a se conectar com isso e como o regramento também precisou ser atualizado em função desses fenômenos, que foi um vídeo, né, do Lucas Neto, que é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, ele tem mais de 35 milhões de inscritos no seu canal, e ele fez um vídeo numa banheira de Nutella. Eu até achei o vídeo aqui, porque depois ele tirou do canal dele, mas eu coloquei a título histórico para vocês, para quem quiser ver. É um vídeo longo, mas basicamente ele compra, sei lá, mais de 200 quilos de Nutella, ele mostra a marca, ele mostra o produto, e ele coloca tudo na banheira e nada na banheira. E na época desse vídeo, que já deve ter uns 4 ou 5 anos, muito se discutiu, então a Ferrero, né, dona da marca Nutella, pagou por esse vídeo, mas isso é uma publicidade absolutamente irresponsável, ela estimula o consumo excessivo, o público-alvo desse canal são crianças e adolescentes, e a obesidade é um problema global, é um problema da Organização Mundial de Saúde, como é que o anunciante permite? E aí várias ONGs que atuam na defesa dos interesses de crianças e adolescentes, questionando, mandando denúncias para o Ministério Público, para o CONAR, para adoção de medidas, e aí o anunciante falando, mas eu não pedi para ele fazer isso. Muito pelo contrário, ele deprecia a minha marca ao fazer isso. Eu não quero que ele faça isso, mas ele tem a liberdade de expressão dele, como é que eu atuo nesse contexto, né? Então, foi uma discussão bastante acalorada na época, que mostrou que claramente essa era uma nova dinâmica, uma nova problemática, e ninguém, naquele momento, sabia muito bem o que fazer. Então, acho que esse é um ponto bastante importante nessa nossa conversa. E aí a gente já vê mais recentemente uma sofisticação disso, né? A gente vê o Neymar, que tem mais de 175 milhões de seguidores, e ele cobra mais de 3 milhões de reais para fazer um post no Instagram. Vamos lá. Quem é que vai pagar 3 milhões de reais e não ser publicidade? É claramente publicidade. Aqui o anunciante não tem como falar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele pagou, e pagou caro, né, para ter uma divulgação do seu anúncio. Então, cuidado redobrado com o contrato, com o conteúdo, com o controle editorial que você vai estabelecer. E uma das coisas que eu achei mais interessantes que eu vi recentemente é que o avatar, né, a Lu da Magalu, que é uma influenciadora, que ela é uma influenciadora digital virtual. Antes ela foi criada um avatar para, assim, auxiliar vendas, enfim, ter uma relação ali com o consumidor mais automatizada, mas ela se tornou a influenciadora digital virtual com o maior número de seguidores no mundo, inclusive maior do que a Barbie, que era o outro avatar até então com o maior número de seguidores. Então, realmente, assim, é uma mudança completa da relação consumidor e anunciante, com novos atores, com uma nova dinâmica e com uma nova problemática. E, considerando todo esse contexto, mensagens que ninguém sabia, e os unboxings, eu nem coloquei aqui, mas acho que não dá para deixar de falar dos unboxings nesse contexto. Unboxing de mais de meia hora, às vezes com crianças, abrindo produtos, e você olhava e falava, mas o anunciante mandou esse produto? Ou a criança, né, ganhou do pai, está fazendo um unboxing, o pai permitiu, enfim. Então, é uma grande problemática que o CONAR julgou muitos casos sem saber se poderia, se era publicidade ou não, que você tem que se basear na defesa do anunciante ou do próprio influenciador, e isso começou a se tornar cada vez mais frequente, e com casos cada vez mais complexos, né, com o Ministério Público muitas vezes questionando o CONAR, pedindo para o CONAR adotar medidas, e
E isso fomentou, então, uma grande discussão, inclusive através da aba, a gente falou, não, a gente precisa, junto ao CONAR, pensar em algum tipo de orientação, de guia, porque a autorregulamentação, ela é o melhor caminho para se discutir e para se determinar eventuais infrações aos padrões éticos. Mas a gente precisa evoluir o modelo e precisa ajudar os operadores de direito, as agências, aos anunciantes, a se enquadrarem nesse novo padrão. Aí podemos passar para o próximo, por favor. E com isso surge o Guia da Publicidade por Influenciadores Digitais. Também tenho aqui um exemplar, mas também está disponível online, eu coloquei aqui o link para vocês, e ele foi fruto de excelentes discussões, de um grupo de trabalho que eu tenho orgulho e a honra de ter feito parte desse grupo, então ajudei a criar as definições, as recomendações, como representante da aba, né, no CONAR, e esse guia ele traz orientações para a aplicação das regras já existentes no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária ao conteúdo comercial em redes sociais, em especial aqueles gerados pelos influenciadores digitais ou influenciadores, né? Então, ele tem esse contexto, ele foi fruto de muito debate, né, de gente que conhece o assunto, não que eu seja especialista nesse assunto, eu participei contribuindo com a minha experiência, né, mas tinha muita gente boa ali trabalhando nesse guia, né? Então, o pessoal do CONAR, gente técnica do CONAR, nós como aba, o IAB, então muitos players contribuíram para essa discussão, a gente se baseou nas principais referências internacionais, então no próprio ICAS, no ICC, na EASA, que é o European Advertising Standards Alliance, nos códigos de autorregulamentação da Austrália, do Reino Unido, diretivas do Parlamento e Conselho Europeu e na própria OCDE. Então, assim, a gente usou muitas referências, a gente estudou o assunto, não foi um trabalho rápido, a gente demorou bastante porque tem muitas problemáticas, a ideia não era inviabilizar a publicidade, mas orientar para que ela fosse feita de forma adequada, transparente e clara. Então, basicamente, o que é uma publicidade feita por influenciador digital, para a qual o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária é aplicável? Precisam acontecer 3 fenômenos cumulativamente: a divulgação de produto ou serviço ou causa, a compensação ou relação comercial, ainda que não financeira, com o anunciante ou agência, e a ingerência do anunciante ou agência sobre o conteúdo da mensagem. Então, esses 3 fenômenos precisam acontecer. Então, não basta apenas um deles. Então, se um influenciador resolver divulgar um produto, vamos supor, da Unilever, o Omo, mas a Unilever, dona da marca Omo, não tem qualquer ingerência sobre o conteúdo e não pagou, e não solicitou, e não tem nenhuma relação comercial com esse influenciador, não é uma publicidade. Então, acho que isso é importante destacar. Por outro lado, se há divulgação do produto, compensação ou relação comercial e ingerência sobre o conteúdo, não há a menor dúvida, é publicidade e ela precisa ser claramente identificada como tal, porque aí o código se aplica e aplica-se, portanto, a necessidade da correta, clara e inequívoca identificação publicitária. E o guia, ele traz algumas sugestões de como fazer esta identificação. Pode ser através do hashtag publi, hashtag post, publi post, hashtag parceria paga, anúncio, enfim, não é um rol taxativo, mas o próprio guia traz algumas expressões recomendadas. Clara, e também recomenda que, havendo a possibilidade na rede social de usar o próprio mecanismo e habilitar, né, os flags da própria rede social sobre o fato do conteúdo ser patrocinado, essa também é uma forma clara, ilícita e adequada de você identificar, né? Então, por exemplo, o Instagram, você pode colocar que aquele post feito, ele é uma parceria paga, e aí você já identifica na própria ferramenta o fato daquele conteúdo ser publicidade. Mas pode ser que não tenha, e aí você coloca o hashtag logo no começo da mensagem, para não ficar, né, rolando a mensagem inteira e só ao final você vê que é um publi. Então, a ideia aqui é ser transparente e facilitar a vida do consumidor. Podemos ir para o próximo,
por favor. E aí, entrando então um pouquinho nesse detalhe, né, do guia da publicidade por influenciadores digitais. Então, recomendações, né, uso da ferramenta de identificação da própria plataforma, quando existente, um cuidado especial com crianças e adolescentes. Eu falei em alguns outros momentos aqui da explanação, né, que mensagens, publicidade para criança e adolescente, elas precisam ter um cuidado adicional. Isso vale para a publicidade tradicional ou para a publicidade digital por influenciadores digitais. E isso por quê? Porque a criança e o adolescente, eles têm o seu julgamento e informação. Então, você precisa ser mais claro, ter mais cuidado. Inclusive, o próprio Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, no seu artigo 37, traz diretrizes para anúncios feitos para crianças e adolescentes e cuidado duplamente redobrado se for um anúncio de alimentos, por toda a questão social da obesidade. Então, bem importante se atentar a essa regra. Em sendo publicidade, aplicam-se as regras gerais específicas do PIPARP, como eu falei para vocês, o código ele tem anexos que tratam de categorias especiais de anúncio, como, por exemplo, vendas e aluguel, viagens, cursos, bebidas alcoólicas, alimentos, lojas e varejos, fármacos, né, produtos farmacêuticos isentos de prescrição, turismo, produtos de fumo, veículos autorizados, cervejas e vinhos, e por aí, e assim por diante. Então, mesmo que seja um post de uma linha, precisa conhecer o código, porque ele é aplicável. Brindes e recebidos, que também se tornou um fenômeno muito comum. Aqui vale o princípio da transparência. Então, não necessariamente será considerado publicidade, mas vale o princípio da transparência. O que isso significa? Se você, né, dono de uma marca, anunciante, ou trabalhando numa agência, ou sendo jurídico de uma agência, qual é o seu papel? Orientar para o influenciador, né, ou orientar para o seu cliente, que ao enviar um brinde, que você peça que caso aquele recebido, né, seja divulgado pelo influenciador, que ele diga que ganhou de presente, que ele diga que ganhou da marca, porque senão pode transmitir uma falsa ideia de que ele comprou e está dando uma opinião isenta ou uma opinião da experiência dele de consumo. Ele pode dar a opinião dele, mas é importante você dizer como é que esse produto chegou na mão dele. User-generated content, em princípio, não é publicidade. Ou seja, eu comprei um produto, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Uma Novalgina. Tenho uma Novalgina aqui, eu comprei, tomei a Novalgina, ela acabou com a minha dor de cabeça, eu vou lá e posto, comprei, né? Tenho nossa, essa Novalgina é maravilhosa. Então, em princípio, se eu comprei como consumidora, poderia ser uma grande influenciadora digital, não sou, mas ainda que eu fosse e tivesse feito tudo isso, isso não seria considerado, em princípio, publicidade. No entanto, se a Sanofi, dona da marca Novalgina, visse meu anúncio e desse um repost, falando, obrigada pelo seu depoimento, e desse um repost, este fato faz tornar aquele post pela Sanofi, dona da marca Novalgina, uma publicidade. Então, à medida que o anunciante começa a interferir no conteúdo, seja dando um simples repost, ele pode simplesmente não escrever nada, aquela mensagem começa a ter um caráter publicitário, porque ela tem uma relação comercial, ela objetiva a venda de um produto. E como a gente falou, pessoas confiam em pessoas, então o que essa indicação ela objetiva? Ela objetiva a transparência, que o consumidor tome decisões informadas e corretas e que não seja induzido em erro. Não sei se aqui ficou alguma dúvida, que a gente já caminha aqui para o final da nossa conversa. Então, podemos ir para o próximo, que eu falo um pouco de alguns casos concretos, e aí a gente já caminha para as conclusões e fica um tempinho aqui para a gente conversar. Então, eu trouxe 4 casos julgados pelo CONAR, para a gente olhar um pouco essa questão, né, dos julgamentos mais recentes, já feitos após o guia de influenciadores digitais em relação ao CONAR. Então, o que é interessante notar para vocês, eu atualizei essa pesquisa para essa nossa conversa, e hoje ainda não tem nenhum caso julgado pelo CONAR brasileiro
de uma influenciadora digital ou influenciador digital virtual. Então, isso não tem. A única coisa que tem, é que acho que vocês devem conhecer, a Bia do Bradesco, que é a inteligência artificial do Bradesco, sofreu vários assédios ao longo aí da jornada. Eu trouxe aqui o link do vídeo, mas aí vocês podem assistir depois, vocês vão ter esse material. Então, muita gente, ao interagir com a Bia do Bradesco, pedia foto, fazia comentários bastante ofensivos, comentários, inclusive, que configuravam assédio. E aí, o que o Bradesco fez? Desculpa, vou beber água aqui, que eu estou falando bastante. E o que o Bradesco fez? Um filme para dizer, não toleramos o assédio. Agora, a Bia, toda vez que receber um assédio, na interação dela, né, com os consumidores, ela vai refutar o assédio. Então, se alguém pedir uma foto, ela vai falar, não aceito, isso é assédio, eu não quero, não é assim que a gente vai tratar. E eles fizeram esse filme publicitário e, por incrível que pareça, consumidores reclamaram para o CONAR, e o CONAR abre, eu esqueci de comentar isso, o CONAR abre denúncias mesmo com uma única denúncia de consumidor. Então, não é que precisa ter um grupo de consumidores absolutamente amplo e extenso para que o CONAR se movimente. Não, se tem um consumidor que se sente ofendido ou sente que tem alguma campanha no mercado com algum problema, o CONAR abre uma representação para a apuração do caso. E nesse caso específico, os consumidores achavam que essa peça publicitária se apropriava de um tema com visibilidade social, que era o combate à violência contra mulheres, para promover ações do banco e ocultar problemas dos serviços ao cliente e na tecnologia da inteligência artificial utilizada. E eles falaram assim, a inteligência artificial não possui sexo, raça, cor, e que por tal motivo não faria sentido associação ao tema da violência contra as mulheres. E aí, nesse caso, tanto o anunciante, né, o Bradesco, quanto a agência negaram a motivação às denúncias, eles apresentaram defesa, e eles falaram, olha, eu entendo seu ponto, mas essa denúncia, ela ignora o contexto da campanha, que foi inspirada em movimento da Unesco, voltado especificamente contra o assédio às assistentes virtuais. E a anunciante e a agência informaram ainda que a campanha foi elaborada com base em mensagens reais recebidas pela Bia, inteligência artificial do Bradesco, o que configuraria a representação verdadeira no anúncio. E esses argumentos e outros que constavam na defesa convenceram o relator, que, junto com a Câmara, votou pelo arquivamento da representação por unanimidade. Então, aqui um caso bem interessante que a campanha não foi gerada por uma inteligência artificial, nem o objeto foi um influenciador digital, virtual, mas ele tangencia essa questão e eu achei bem interessante. E uma outra que também acho que foi algo bastante novo, especialmente no início da pandemia, que foram as lives. Esse formato não existia até então. Você podia até ter shows, mas não existia uma live. E aí teve uma representação, a 78 de 2020, que foi uma live de mais de 8 horas, se eu não me engano, com o Gustavo Lima, e aqui ele fazia ingestão de bebida alcoólica durante a live. E aí esse caso também foi objeto de denúncia do CONAR, né, tanto para o anunciante quanto para o influenciador, no caso o artista, né, o Gustavo Lima, e a decisão do CONAR foi de arquivamento para a anunciante, porque apesar de patrocinar o cantor, ela deu instruções para ele de uso responsável da bebida. O que isso significa? Não consuma na live, a gente só está patrocinando a sua live. Tem aqui os produtos, mas não consuma. E no caso do Gustavo Lima, foi uma advertência para ele. E por que isso? Porque pode haver inserções de publicidade em lives, não é proibido, mas você precisa respeitar as recomendações do código. Então, esse é um caso também bem interessante, porque até então, como é que você configura? Então, live é anúncio? Sim, se a live for patrocinada e houver interação da marca, essa interação da marca precisa observar a regra do CONAR. E acho que isso ajuda também a traçar um precedente, né? No caso, a anunciante demonstrou de maneira bastante ampla a recomendação de observância do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, inclusive em contratos. Então, acho que é interessante notar isso. Eu vejo que tem uma mão levantada aqui do Bernardo. Oi, eu vou ligar a câmera aqui, acho que estou aparecendo agora. Né?
Oi, Bernardo, tudo bom? Que bom, eu não Tudo estou aqui bem? sozinha, estou falando para alguém. Tudo bem? A minha dúvida é em relação ali no slide anterior, principalmente na questão da repostagem pelo anunciante ou pela marca, tá? Porque a gente, inclusive, teve aqui no escritório uma situação em que eles perguntaram exatamente isso. Uma marca de roupa e uma influenciadora, ela ia no Lollapalooza, no festival, e ela ia toda vestida, a caráter da roupa da marca, né? E só que a marca não tinha nenhuma relação contratual com ela e foi nos questionado se eles poderiam repostar, né? Porque ela ia fazer a divulgação, né? Falar que ela tá toda vestida com a roupa daquela marca, mas não tinha tido nenhuma relação contratual entre as partes, né? E daí eu por me interessar muito por essa área, eu já sabia do guia, enfim, e coloquei justamente a recomendação ali que fala que todo todo repost, né, nesse caso, seria um conteúdo publicitário, né? Então, eu teria que respeitar as regras e as diretrizes do CONAR. Só que a minha dúvida, porque eu não consigo enxergar nessa questão da repostagem o terceiro item que o CONAR diz que seria publicidade, que é o controle editorial. Eu não consigo encontrar, porque não teve um controle editorial tipo, ele está simplesmente repostando, né? Ele não teve nenhuma, olha, tem que fazer assim, assado, tudo mais. Não teve um controle editorial, né? Então, para mim, faltaria ainda, tipo, eu fiz a recomendação para o cliente, sabendo de como o CONAR entende, mas eu sempre fico nessa dúvida, porque para mim eu não consigo ver o controle editorial. Uhum. Não, super bom o teu ponto, Bernardo. A gente discutiu bastante isso na construção do guia. E a ideia é, à medida que você reposta, o seu controle editorial está ali. Porque você está repostando, então você está endossando aquela mensagem. Então, eu entendo o seu ponto. Na origem, você não teve controle editorial. Ou seja, no post da pessoa, da celebridade, enfim, você não teve controle editorial. Mas à medida que você entra e reposta, você exatamente está endossando aquilo que ela falou. Então, vem por aí. E essa não é só uma recomendação do CONAR, tá, Bernardo? Se você for olhar a Federal Trade Commission dos Estados Unidos, também tem essa diretriz. Então, você repostou, você criou essa interação com aquele conteúdo que a princípio você não tinha nada a ver com isso, né? Ou que a princípio é o exercício da liberdade de expressão da pessoa, celebridade, influenciador, o que for, naquele momento você se apropria disso e aí por isso da responsabilização e por isso da compreensão que, portanto, no ato da repostagem você passa a ter esse controle editorial, que você pode inclusive interagir, falar, reforçar algum ponto, ou simplesmente repostar. Você está colocando na sua página de marca conteúdo que passa então a ser considerado publicidade. Tá? E ainda nessa linha, por exemplo, se eu for no restaurante, isso me gera muito questionamento. Se eu for no restaurante, aí eu posto alguma coisa no restaurante, não necessariamente eu estou falando do restaurante, mas posto o lugar, posto a comida, enfim, e marco o restaurante. E ele vai e reposta. Eu não consigo ver caráter publicitário, desculpa, para mim é muito difícil. Eu tenho muita essa dificuldade, assim, desse conteúdo eu consegui verificar um caráter publicitário, porque a pessoa está simplesmente ali postando que está comendo em algum lugar bacana, enfim, que gosta, e não sei, para mim é difícil ainda. Não, eu te entendo, a gente discutiu bastante isso, a gente não foi uma definição fácil, mas toda a referência internacional vai nesse sentido também. A gente discutiu muito em casos que, inclusive, você fala, poxa, mas eu reposto Mas aí, qual é sempre o ponto de argumentação, né? Ah, mas você não reposta um conteúdo negativo. Então, não é simplesmente o uso verdade, da não tinha liberdade de parado para expressão pensar, é verdade. comercial. Então, você só posta o que é positivo. E aí, não tem problema ser publicidade, não tem problema repostar, mas cuidado com esse repost, porque se for um repost com um conteúdo, deixa eu pensar aqui num caso bem difícil, com um conteúdo que deveria ter algum tipo de controle, por exemplo, vamos supor o teu exemplo do restaurante. Você foi ao restaurante, você adora o restaurante é maravilhoso. Só que você reposta
entornando uma garrafa de cachaça, assim, bebendo, assim. E aí o restaurante reposta. E o restaurante é um restaurante que tem um grande apelo para criança. Como você vai falar que não tem controle editorial? Que você não tem responsabilidade sobre o anúncio? Então, você pode fazer o que você quiser na sua vida e postar o que você quiser. Inclusive marcar o restaurante. Mas o restaurante, no ato de repostar, ele entra nas regras do Código Brasileiro, do CBAP, né, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. E aí você passa a ter a necessidade desse cuidado. Tá bom, obrigado. Não sei se eu te convenci, a minha ideia nem é te convencer, mas é pelo menos te Não, contar o mas racional, como que a gente chegou nessa definição, né? Porque é até bom a gente, desculpa, entender isso para também explicar para o cliente, né? Porque aí o cliente pergunta, tá, mas por quê? Aí a gente fica com essa certa É porque dificuldade. está escrito lá, né? Entendeu? É bom a gente ter argumentos também para conseguir convencer o cliente. Não, ok, então eu vou seguir. Obrigado. Não, e essa é uma referência internacional, tá? Se o cliente apertar muito e falar, mas é assim no mundo inteiro, né? Nos países, né, que tem autorregulamentação publicitária, ou mesmo nos Estados Unidos, veja, é o próprio Federal Trade Commission que dá essa orientação, né? Até mais uma regulação do que uma autorregulamentação. Tinha uma outra mão levantada, mas eu acho que a pessoa baixou, eu não sei se quer fazer alguma interferência. Oi, Mariana, tudo bom? Oi, Vanessa. Primeiramente, obrigada pela aula. Não, quando o Bernardo comentou que ele tinha dificuldade de entender por que existia esse controle, me veio justamente esse insight de, tipo assim, se for um conteúdo ruim, um conteúdo ofensivo, um conteúdo que viole, por exemplo, que se produzido por uma pessoa, por uma empresa, violaria as regras, ou então, sei lá, homofóbico, racista, que poderia causar uma repercussão muito negativa, essa empresa não postaria e ela também teria que ser responsabilizada por repostar um conteúdo desse sentido, pelo menos. E aí você explicou isso de forma muito brilhante, muito objetiva, muito simples. E aí eu abaixei a minha mãozinha aqui, porque... Não, super obrigada pela tua interferência e pelo teu comentário. Não, mas acho que a ideia é essa, trocar uma ideia aqui e enfim, pode ter esse diálogo, né, que é muito rico. Sim, obrigada. Acho que a gente tem, imagina, eu que agradeço. Acho que tem mais um slide com mais 2 casos que também vão nessa linha, né, de influenciadores digitais. Nessa representação 18 de 21, até vou pegar aqui o detalhe dela. Só um minutinho. Ele era um suplemento, enfim. Estou achando aqui só um minutinho para eu pegar aqui e não falar. E como esses, tem vários outros. Mas esse eu achei um caso interessante, porque ele era um suplemento a 18 de 21. O CONAR iniciou essa representação por iniciativa própria. E ele moveu essa representação contra o anunciante, mas também contra todos os influenciadores. Eu trouxe só uma foto aqui, mas vários influenciadores fizeram posts, né? O Lucas Neto, o Luiz Coutinho, Baby Mariana Lopes, Dani Bibi, Mamãe da Laura, Tata Veronese, Érica Oliver e Carol Minhoto. Então, uma série de anunciantes, né? E a decisão da 7ª Câmara, de um voto muito bom do conselheiro Vitor Moraes de Andrade, foi pela sustação, alteração e advertência. Então, o que era esse caso? O CONAR propôs essa representação contra uma série de postagens em redes sociais, né, por essas pessoas que eu acabei de falar, todas divulgando o suplemento Ecobi. Alguns desses influenciadores eram, inclusive, menores de idade. E não sei se todo mundo sabe, mas o Lucas Neto, por incrível que pareça, tem um apelo para as crianças muito grande, né? Então, ainda que ele seja maior, enfim, o público dele é bastante infantil. E a direção do CONAR, nessa denúncia, questionava a veracidade das informações e um eventual impacto sobre as crianças, dada a linguagem utilizada. Usa elementos do universo infanto-juvenil para divulgar o produto indicado para uso adulto. Aqui estava problemática. E ainda adequação e correção das propriedades nutricionais apregoadas. Então, a defesa da empresa responsável pelo produto argumentou que segue à risca a recomendação da Anvisa e considera haver embasamento científico para as alegações de desempenho do produto, ou seja, eles tinham clara relação com os influenciadores. Eles informaram ter realizado as alterações propostas pelo CONAR em sites e publicações,
especialmente a correção da idade recomendada para consumo a partir de 4 anos. Informou também que encaminhou aos influenciadores as orientações do Guia da Publicidade por Influenciadores Digitais. A defesa de uma das influenciadoras, a Carolina Minotto Yazbek, afirmou considerar que a mera vocalização não constitui infração expressa ao código, mas que, por cautela, ela cessará qualquer tipo de anúncio com esse tipo de vocalização, adotando as recomendações do guia. O Lucas Neto também apresentou defesa, sustentando que utilizou o perfil direcionado aos pais e não ao público infantil, e que durante o anúncio se dirige exclusivamente aos adultos. Ele informou também que, para proteger as crianças e adolescentes, os produtos não mais serão anunciados de forma imperativa ou lúdica, inclusive em associação com os heróis que estampam seus rótulos. As defesas de Liz Coutinho e Mariana Lopes dos Santos, que são menores, então as defesas foram apresentadas pelas suas genitoras, alegaram que o produto foi apresentado por elas sem qualquer contrapartida financeira e que removeram as postagens das suas páginas. Não houve defesa pelos demais influenciadores. O relator reprovou o site e as postagens, algumas sustadas, outras alteradas, de suplementos da ECOB, adicionando advertência à anunciante. E quanto aos influenciadores, eles receberam pena de alteração agravada por advertência, à exceção da Baby Mariana Lopes, que teve a denúncia arquivada. Todas as decisões foram por unanimidade. Então, esse também é um caso bem interessante, porque envolve crianças, e vejam, quando envolve crianças, não pode haver apelo imperativo de consumo. De novo, por conta da deficiência da deficiência ou do julgamento e informação da criança. Então, um super ponto. E o último aqui, já para a gente caminhar para o final, eu trouxe um caso que a marca estimulava, que é essa representação 192 de 20, que a decisão foi sustação e advertência. A marca, né, Budweiser, estimulava a participação e a interação dos usuários. Qual é o grande problema nisso? Porque ele estava estimulando a participação dos usuários, pegando carona na UEFA Champions League, que é patrocinada por um concorrente da Budweiser, que é a Heineken. Então, aqui também um conceito de marketing de emboscada, que a Budweiser se deu falando, não, mas eu só fiz um post falando de esporte, só que ele pedia para as pessoas repostarem vendo o jogo. Então, o CONAR determinou aqui a sustação e a advertência para resumir aqui o ponto, mas é um caso também bem interessante, porque o anunciante, em princípio, o post por si só não teria nenhum problema, mas quando você pede a interação do usuário, e isso me leva também a um ponto do guia, quando você faz algum tipo de promoção, ou pede para o consumidor participar de algum tipo de promoção, é importante que a promoção que você pede para o consumidor fazer também observe as regras oficiais, no caso aqui, SECAP, né? E aí eu trouxe também aqui para finalizar, podemos passar um slide, por favor? A conclusão, se a gente resumir todos esses slides, essa nossa 1h30 de conversa em 2 conceitos, eu falaria veracidade e transparência. É fundamental no mundo de hoje a responsabilidade do anunciante, das empresas, de todos os players do ecossistema. E a gente sabe que o consumidor confia mais quando ele sabe que ele pode contar, que ele pode se valer da informação prestada. Então, a manutenção da veracidade e da transparência ao longo da relação, seja qual for o produto ou serviço que você anuncia, eu diria que é fundamental. Demora muito tempo para você construir essa reputação e muito rápido para você perdê-la. Então, importante seguir os padrões éticos. E só para finalizar, eu trouxe alguma leitura complementar, caso vocês se interessem. Deixo aqui com vocês. E com isso, encerro aqui dentro alguns itens que, para quem tiver interesse no assunto, deixo aqui. E os meus contatos. E agradeço aqui o espaço, a oportunidade. Peço novamente desculpas pela remarcação, mas eu tive Covid no dia que seria a nossa aula, então agora estou recuperada bem e espero que vocês tenham gostado e que tenha valido a pena esperar um pouquinho mais. Obrigada, gente. Obrigada a você, Vanessa. Foi incrível, muito legal, muito bom ouvir, entender. A cabeça aqui fica pipocando. Não sei se a Ju ou a Tati querem falar alguma coisa antes da gente também abrir para mais perguntas. Se não tiver, também eu tenho. Acho que só agradecer, Vanessa. Muito rico sempre te ouvir. Eu também vou esperar aí a fila para ver se tem perguntas, senão eu também tenho uma para fazer.
Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Estou vendo que o Rui está agradecendo, muito obrigada. A Larissa fez uma pergunta aqui dos anunciantes, mas eu Na não, verdade, ela respondeu, já eu respondeu, né? Acho que era uma interação Foi uma nossa interação aqui. com a Interação na Vanessa. hora. É como eu estava com a tela compartilhando, eu me perdi aqui. Eu fiquei com uma dúvida que, na verdade, foge um pouco da parte do influenciador, Vanessa, mas está dentro do que você falou. Você deu um exemplo ali da questão que os dentistas podem fazer publicidade, por exemplo, e médico não, né? E aí eu queria saber se dentro do CONAR já foi discutido ou abordado, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem dentista fazendo alguns procedimentos que médico também faz, né? Principalmente dermatologista. E eles fazem publicidade à torta e direito, né? Estão fazendo. Existe alguma discussão, já teve alguma provocação nesse sentido? Sim, ou seja, você pode fazer publicidade, no caso do dentista, né? Você pode fazer publicidade, mas a limitação e o regramento são as próprias normas éticas da profissão. E aí, quando você vai na norma ética do dentista, fala que, apesar dele estar habilitado para fazer alguns tipos de procedimento, você não deve divulgar o antes e o depois. Entendi. Então, Quase assim, todos se alguém se divulgam, né? deparar, e eles fazem, né? Mas, enfim, Fazem. se o CONAR pega numa monitoria ou numa denúncia, certamente vai ser objeto de discussão do Conselho de Ética. Mas, assim, o Entendi. regramento existe, né? Entendi. Não, fechado. Ju, quer fazer a sua? Quero. Achei super interessante, você trouxe os casos concretos, e aí agora expandindo um pouco, não sei se você já viu, se é que já teve alguma coisa ontem, anteontem e hoje, tá, a gente viu veiculação de notícias falando que a gente teve a primeira apreensão de mercadoria falsificada no metaverso, falsificada, né, contrafeita, enfim, uso indevido de marca e tal. Você já viu, já ouviu, você sabe como que está isso com relação à publicidade, anúncio dentro do metaverso? Já tem algum case? Queria ouvir um pouquinho você falando sobre. Tá. Aqui no Brasil ainda não tem nenhum case, mas esse é um assunto que, obviamente, está no radar do CONAR. Quando a gente sentou para falar do guia de influenciadores, a gente listou ali alguns outros temas que deveriam ser objeto de maior estudo, como a gente fez, né? Não significa que a gente vai sentar e estudar para regular, mas minimamente para estudar o assunto. E o metaverso é um deles. O que eu vejo de metaverso, tá? Eu já até conversei um pouco com a Tati a respeito disso. Eu acho que ainda tem muita iniciativa, ainda é muito entusiasmo e ainda pouca efetividade, pouco uso, né? Então, algumas empresas já fazendo algum tipo de campanha, mas se a gente for olhar, né, e conversando com o próprio Meta também, né, eles falam ainda devia ser betaverso, a gente ainda está numa versão muito exploratória. Então, a gente ainda não vê grandes discussões aqui no Brasil ou grandes problemas. Mas eu acho que é questão de tempo para alguém dar uma escorregada, né, e precisar de algum tipo de orientação. Se você me perguntar agora, putz, tem alguma recomendação? Vai nos princípios, veracidade e transparência. Então, se você vai fazer um anúncio, não faça de forma disfarçada. Não importa se é na TV, na rede social ou no metaverso. Faça observando as normas, porque se você... E o código é bom por ele ser principiológico, né? Você consegue aplicar o princípio no formato que seja. Então, eu entendo que sim, as regras são aplicáveis, inclusive ao metaverso. Inclusive, para alguma coisa que ainda não existe hoje, mas se for publicidade, independente da forma, eu entendo que você deve observar a regra. Obrigada. E como games, né? Para mim, acho que o games está mais perto do problema do que o próprio metaverso, porque os games já têm uma interação, as marcas já fazem campanhas e é importante você sempre colocar esse caráter publicitário quando ele existe, essa declaração, né? Colocar o disclosure, é publicidade. Eu posso aproveitar então e fazer um outro questionamento? Prometo que é rápido. Pode, claro. Falando de repost, você trouxe a questão do repost, e aí, por exemplo, tem muitas vezes que o usuário ou o influenciador, sei lá, coloca, vamos supor, nos stories, o story fazendo um public post, bota lá bonitinho que é public post, só que tem uma música, aquelas músicas do próprio stories, enfim, do próprio Instagram, que você, como pessoa física, pode usar.
Se a marca faz esse repost com a música, tem alguma orientação? Pode, não pode? Você sabe se tem algum... Como que isso é visto? Porque, no fim, você está atrelando aquela música, apesar dela estar dentro da plataforma, à sua marca, de alguma maneira, né? Não tem nenhuma orientação expressa no código, mas aí eu acho que aí vai ser uma questão muito mais contratual, de direito autoral e de uso do direito autoral eventualmente não remunerado para uso comercial, que pode suscitar entre o detentor dos direitos da música e a marca, né? Aí eu acho que vai para a regra geral, a discussão acho que talvez fora do CONAR. Perfeito, obrigada. Ou seja, bastante trabalho para os advogados, né? O que é ótimo. Não, e no fim, o que é muito interessante, né, só complementando, como a propriedade intelectual é o grande pano de fundo, não tem jeito, né? Essas melhores práticas, essa due diligence que é feita, seja nesse exemplo que a Júlia acabou de dar, seja em qualquer outra situação, é isso, é você entender quais são as regras, seguir um modelo, né, de boas práticas e direcionar e fazer o trabalho, né? Obviamente que tem que ser feito, mas seguindo esses princípios de forma transparente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Excelente. Obrigada, Vanessa, aí também. A gente adorou. Acho que todo mundo aprendeu bastante hoje. Muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo, gente. Adorei estar com vocês e agradeço novamente o convite. Espero que tenham gostado. É ótimo. Foi Com incrível. certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Gente, tchau, boa tchau. noite. Obrigada. Obrigada, Boa noite, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.